Você faz aportes há alguns anos, às vezes mais, às vezes menos, às vezes nenhum por meses seguidos. E quando olha o saldo investido, sente que deveria ter mais. O salário entrou todo mês, uma parte foi guardada aqui e ali, mas o número na tela não fecha com o esforço. E a verdade é que não fecha mesmo, porque cada ano parado teve um custo, em reais, e dá para calcular. Nesse vídeo você vai sair com dois números que nunca fez. Quanto cada ano parado custou em patrimônio que não existe hoje, e quanto tempo a menos você precisa para chegar no mesmo ponto se começar a mover agora. A regra dos 72 mostra em quanto tempo seu dinheiro dobra, mas quando você aplica essa conta ao contrário, o que aparece é o custo real da inércia. Um profissional que ganha 10 mil e ficou 5 anos sem aporte consistente não perdeu só o rendimento. Perdeu as dobras que aquele capital geraria nos próximos 10, 15 e 20 anos. O custo não é linear, é exponencial. E eu vou mostrar essa conta para 3 faixas de renda, com o número exato. Esse número muda a forma como você olha para o próximo mês. Esse padrão é tão comum que quase não parece um problema. Você trabalha, recebe bem, e todo mês tem a intenção de guardar alguma coisa. Em janeiro resolve que vai ser o ano. Em fevereiro faz um aporte. Em março aparece o IPVA, o seguro, uma viagem que já estava marcada. Em abril não sobra. Em maio volta. Em julho para de novo. E quando dezembro chega, o saldo investido cresceu pouco ou nada. Segundo dados da Ambima, mais da metade dos brasileiros com renda acima de 5 salários mínimos não investe com regularidade. Não é que não invistam nunca, é que investem aos trancos, quando sobra, quando lembram, quando bate a culpa. E entre uma aplicação e outra, passam meses, às vezes anos. E o mais silencioso disso tudo é que o extrato só mostra o que tem. Ele não mostra o que deveria ter. Você olha o saldo e pensa tá pouco, mas não consegue dizer com precisão quanto perdeu por cada mês, cada trimestre, cada ano que ficou parado, porque ninguém nunca te apresentou essa conta. O custo da inércia não aparece em nenhum extrato, em nenhum informe de rendimentos, em nenhum app de banco. Mas ele existe. E ele é calculável. O problema não está no que você fez, está no que ninguém te mostrou medir. E o que a maioria tenta fazer quando percebe esse descompasso acaba não resolvendo, porque está olhando para o número errado. Quando a ficha cai, quando você olha para o saldo e percebe que está abaixo do que deveria, a primeira reação é quase sempre a mesma: buscar um investimento melhor. Trocar de corretora, comparar taxas, procurar aquele fundo que rendeu mais no último trimestre. Parece lógico. Se o dinheiro não cresceu, o problema deve ser o rendimento, certo? Só que não é. E esse é o erro que quase todo mundo comete. A maioria dos investidores pessoa física no Brasil faz menos de 6 aportes por ano. 6. Em 12 meses. E mesmo assim, quando sente que o patrimônio não anda, a primeira coisa que faz é trocar o produto. Vai atrás de uma taxa melhor, um CDB que pague mais, uma carteira mais sofisticada. Mas faz a conta. R$ 1.000 por mês a 10% ao ano em 10 anos viram pouco mais de 200 mil. A 12%? 230 mil. A diferença de 2 pontos percentuais, numa década inteira, é de R$ 30 mil. Agora compara com o impacto de 3 anos seguidos de aporte consistente versus 3 anos de depósitos esporádicos. Essa diferença, no mesmo prazo, passa fácil de 100 mil. Não tem taxa no mundo que compense tempo parado. Esse padrão aparece em praticamente toda pesquisa sobre comportamento de investidor no Brasil: alta rotatividade de produtos, baixa consistência de aportes. O foco vai inteiro para a rentabilidade, enquanto o que realmente está corroendo o patrimônio é a irregularidade. O dinheiro que não entrou, não rende. E nenhuma otimização de taxa resolve isso. Se o problema não está na taxa, então está em algo que a maioria nunca calculou. E é aqui que a regra dos 72, aplicada ao contrário, muda completamente o que você vê quando olha para o próprio extrato. A regra dos 72 é simples. Você pega 72 e divide pela taxa de retorno anual. O resultado é o número de anos que o seu dinheiro leva para dobrar. Há uma taxa real de 8% ao ano, que é alcançável com uma carteira moderada e diversificada no Brasil. Seu capital dobra a cada 9 anos. A 6% dobra a cada 12. Até aqui, parece só uma curiosidade matemática. Mas é quando você aplica essa lógica ao contrário que a conta fica pesada, porque cada ano que você ficou parado não custou só o rendimento daquele período, custou uma fração de uma dobra inteira. Pensa assim,
Se o seu dinheiro dobra a cada 9 anos, cada ano parado não tirou 1/9 do rendimento, tirou 1/9 da próxima dobra. E a dobra seguinte. E a seguinte. O custo não é o juro que você deixou de ganhar em um mês ou em um trimestre. O custo é a bola de neve que aquele dinheiro nunca vai formar. Quem começou a investir R$ 1.000 por mês aos 25 anos, a 8% real, chega aos 50 com cerca de 1 milhão. Quem começou aos 30 com o mesmo valor e a mesma taxa, chega com 600 mil. 5 anos de diferença. R$ 400 mil de distância. E não é porque a taxa mudou, é porque faltaram ciclos de dobra. Rendimento perdido você recupera com um aporte maior. Tempo de dobra perdido não. Esse não volta. Agora que o mecanismo está claro, vamos aplicar essa conta ao cenário real. E o número que aparece é o que muda a forma como você olha para o próximo mês. Esse mecanismo, o custo composto do tempo parado, é o que separa quem acumula patrimônio de quem fica girando no mesmo lugar. E agora que você entende como ele funciona, a próxima pergunta natural é: o que fazer com isso na prática? Se esse tema te pegou, eu recomendo o livro Emoções Financeiras. O link está na descrição, é link de afiliado, transparência total. Eu indico porque ele trata exatamente do ponto que trava a maioria das pessoas nessa fase, a distância entre saber o que fazer e realmente fazer. Não é um livro de fórmulas, é sobre entender por que você toma as decisões financeiras que toma, mesmo quando sabe que não são as melhores. Para quem acabou de ver o custo real da inércia, é uma leitura que encaixa. Mas o conteúdo continua, e agora vem a parte que eu prometi no começo, a conta aplicada a 3 faixas de renda, com o número exato do que cada ano parado custou. E quanto tempo a menos leva para recuperar terreno começando agora? Vamos à conta. 3 perfis. Taxa de aporte de 15% da renda, que é factível para quem ganha acima de 6 mil. Retorno real de 7% ao ano. Cenário conservador. Quem ganha 6 mil e ficou 5 anos sem aporte consistente não deixou de acumular só os 54 mil em depósitos. Deixou de acumular cerca de 80 mil. Contando o rendimento composto que esse dinheiro geraria nos próximos 15 anos. 80 mil que simplesmente não existem hoje. Quem ganha 10 mil, o número salta. 5 anos parados custaram em torno de 130 mil em patrimônio não construído. E quem ganha 15 mil, que em tese tem o maior excedente disponível, perdeu perto de 200 mil. O mais contraintuitivo, quem ganha mais frequentemente perde mais. Não porque gasta mais, mas porque o excedente que não foi aportado era proporcionalmente maior. A irregularidade custa mais caro justamente para quem tinha mais margem. Agora o segundo número, o que muda o jogo. Se esse mesmo profissional de 10 mil começar hoje com aporte consistente de 1.500 por mês, ele recupera o terreno perdido em cerca de 7 anos, não em 10 ou 15. E se esperar mais 2 anos para começar com o dobro do valor, ainda assim chega depois. Começar com menos agora ganha de começar com mais depois. A matemática não negocia. Agora que o custo está calculado, a pergunta muda. Não é mais quanto você perdeu, é como mover a partir daqui. E o processo é mais direto do que parece. Primeiro passo. Abra o extrato dos seus investimentos e some tudo o que você aportou nos últimos 12 meses. Não o saldo. O que efetivamente entrou. Divida por 12. Esse é o seu aporte médio real. Agora compare com 15% da sua renda líquida. A diferença entre esses dois números é o seu gap de consistência. É isso que está gerando custo composto todo mês. Segundo passo, defina o aporte mínimo viável. Não o ideal, o mínimo que você consegue manter todo mês sem furar. Se for R$ 500, começa com 500. A conta anterior mostrou que 1.500 por mês consistentes recuperam terreno em 7 anos. Mas 500 por mês durante 24 meses movem mais patrimônio do que R$ 2.000 em 2 aportes isolados. Consistência ganha de valor. Terceiro passo, automatize. Débito automático no dia seguinte ao pagamento. Sem decisão mensal, sem depender de lembrar, sem espaço para esse mês não dá. A irregularidade nasce exatamente aí, na decisão manual repetida todo mês. Tira a decisão, tira o custo. Onde colocar? Para quem está começando ou recomeçando, Tesouro IPCA mais com vencimento longo, 2035 para frente. Entrega entre 5% e 6% real ao ano. Simples, acessível e protegido da inflação. Sofistica depois. E o número que importa acompanhar a partir de agora não é quanto rendeu no mês, é quanto tempo falta para a próxima dobra.
Esse é o indicador que conecta o esforço de hoje com o resultado composto de amanhã. O processo está claro. O que a maioria não antecipa é o que acontece durante a execução, e é exatamente aí que o custo volta a se acumular sem que ninguém perceba. Nos primeiros 3 meses, o extrato vai parecer que nada aconteceu. Com aporte de R$ 1.500 por mês a 7% real ao ano, em 90 dias você terá pouco mais de R$ 4.500 acumulados. O rendimento nesse período, menos de R$ 80. É quase invisível. E é exatamente isso que faz a maioria desistir antes de chegar onde a conta começa a funcionar. Porque o juro composto não é linear, ele é lento no começo e acelerado depois. No primeiro ano, o rendimento acumulado representa menos de 4% do patrimônio total. Mas no quinto ano, o rendimento já responde por quase 20% do crescimento. E entre o quinto e o oitavo ano, acontece o ponto de inflexão. O rendimento mensal se aproxima do valor do aporte. A partir daí, o dinheiro começa a trabalhar junto com você, não só atrás de você. E aqui vai a comparação que importa. Quem começa hoje com R$ 1.500 por mês, chega em 10 anos com aproximadamente R$ 260 mil. Quem espera 12 meses para começar, mesmo com o mesmo valor, chega com 230 mil. R$ 30 mil de diferença por um ano de espera. E essa distância só cresce com o tempo, porque cada ciclo de dobra amplifica o gap. A métrica certa para acompanhar não é quanto rendeu esse mês, é quanto tempo falta para a próxima dobra, e esse número encurta a cada aporte. É aí que o progresso real aparece. Essa é a progressão esperada. O que desfaz essa progressão não é falta de disciplina, são erros específicos de execução que aparecem exatamente quando o processo começa a funcionar. O processo funciona, mas existem 3 pontos onde ele trava. E os 3 aparecem exatamente quando você já começou. O primeiro, ajustar o aporte para baixo quando o mês aperta. O mês vem mais curto e o aporte, que parece flexível, diferente do aluguel ou da parcela do carro, é o primeiro a ser cortado. De 1.500, cai para 500. Só esse mês. Depois repete. Em 12 meses, o aporte real foi 40% menor do que o planejado. E cada redução não custa só o valor, custa tempo de dobra. A proteção é simples. Trate o aporte como despesa fixa. Se o mês apertou, corte delivery, assinatura, saída. O aporte é o último a ser tocado, não o primeiro. O segundo, resgatar antes do primeiro ciclo de dobra. O patrimônio chega a 40, 60 mil e aparece a troca de carro, a reforma, a oportunidade. O dinheiro acumulado parece parado, improdutivo, mas resgatar nesse ponto zera o ciclo. A proteção. Defina antes de começar que esse patrimônio é intocável por pelo menos 5 anos. Gastos previsíveis, carro, viagem, reforma, precisam de uma reserva separada. Dinheiro com destino definido não é patrimônio de acumulação. O terceiro, trocar de estratégia a cada 6 meses. Começa no Tesouro IPCA+, migra para fundos imobiliários, depois ações, depois cripto. Cada troca gera custo, imposto e reinício. O que parece otimização é perda de tempo de permanência. A proteção revisão semestral. A alocação base não muda nos primeiros 2 anos. Abaixo de 200 mil em patrimônio, consistência de aporte importa mais do que otimização de carteira. Nenhum desses erros é falha de comportamento. São armadilhas estruturais. E se resolvem com proteção sistêmica, não com força de vontade. Com esses 3 pontos identificados, o plano de ação é direto. Um movimento, feito hoje, que remove a maior parte do risco de recomeçar do zero daqui a 6 meses. Esta semana, uma coisa, abra uma calculadora de juros compostos, a do Banco Central serve, e faça a conta do custo de inércia com os seus números. Pegue 10% da sua renda média dos últimos 5 anos como aporte mensal, coloque 7% ao ano de retorno real, e veja quanto você teria hoje se tivesse começado há 5 anos. Anote esse número. Esse é o preço do atraso, e é o último número que você precisa ver antes de mover. Primeiro mês, defina o valor fixo do aporte. 10% da renda líquida como piso. Se ganhar 10 mil, são R$ 1.000. Configure a transferência automática para o dia seguinte ao pagamento, dia 2, dia 5, o que for. O destino mais simples disponível. Tesouro IPCA mais com vencimento longo. Não pesquise mais nada por enquanto. O objetivo do mês 1 é instalar o processo, não otimizar a carteira. Lembra do erro 3. Trocar de estratégia cedo demais é o que mais custa. Se 10% parece impossível agora,
Comece com 5. R$ 500 por mês de quem ganha 10 mil ainda são 6 mil por ano, que a 7% real viram mais de 8 mil em 5 anos, sem nenhum aumento de aporte. O mínimo viável não é o ideal, mas é infinitamente melhor que zero, porque zero não gera nenhum ciclo de dobra. Nos primeiros 60 dias, monitore uma coisa só: se o aporte saiu na data programada. Não o rendimento, não o saldo, só a consistência. Se saiu nos 2 primeiros meses, o processo está instalado. O resto é tempo. E tempo, como você viu, é a única variável que não negocia. Se esse diagnóstico fez sentido para você, se inscreve, porque toda semana tem conteúdo que continua essa lógica. E o like ajuda o vídeo a chegar em quem precisa ouvir isso antes de perder mais um ciclo de dobra. Agora você tem os dois números: o custo real dos anos parados e o tempo que encurta quando a consistência entra. A conta está feita. O que você faz com ela é decisão sua. E se você entendeu o mecanismo, mas sente que na hora de agir alguma coisa trava, o livro Emoções Financeiras está na descrição. Link de afiliado como sempre. Já falei dele mais cedo nesse vídeo, mas aqui reforço por outro lado. Cada mês que passa entre entender e agir é mais um mês de custo composto. Esse livro encurta essa distância. Me conta nos comentários, você fez a conta do custo de inércia com os seus números? Qual foi o valor que apareceu? Eu leio todos, e essas respostas ajudam a definir os próximos vídeos. Se você conhece alguém que ganha bem, mas vive dizendo que não consegue juntar, manda esse vídeo. Talvez seja a primeira vez que essa pessoa veja o custo real de cada ano parado. Se inscreve no canal, toda semana tem análise financeira nessa linha, sem fórmula mágica e sem promessa de atalho. Só a conta que ninguém faz. Nos vemos no próximo.